Olá, sétimo ano, estamos aqui para mais uma aula de produção textual, ok? Então, vamos conhecer hoje mais um gênero textual. Então, vamos aos nossos slides, à nossa explicação, ok? Então, sétimo ano, na nossa aula de hoje de produção textual, nós iremos conhecer um novo ambiente, nós iremos entrar em uma nova versão, ok? Então, o gênero textual de hoje, certo? O nosso conteúdo a ser estudado, ele já vai trabalhar o texto dramático, certo? Então, aqui nós iremos conhecer, certo? As façanhas que está nesse texto, em que envolve não só a leitura do texto, mas também a apresentação e a dramatização deste texto, ok? Então, gente, o texto dramático, ele é o texto que nós iremos fazer a leitura e também vamos ter a dramatização dele. Por isso que ele é chamado de dramático. Dramático vem de drama, vem de cena, né? Então, desde o nosso início aí dos nossos textos, que a gente tinha uma conjuntura, uma classificação clássica de considerar o texto épico, as narrativas, as aventuras dos heróis, o gênero lírico, em que nós iremos ter os textos poéticos. O gênero dramático seria justamente as narrativas e os textos em que estavam aí para a dramatização, ou seja, para a encenação. Então, na nossa unidade 5, capítulo 3, a gente vai estudar o texto dramático, ok? Então, nada mais, nada menos do que o ambiente de um teatro, certo? Para a gente estudar esse texto, ok? Porque é justamente no teatro onde nós iremos ter a apresentação desse texto, ok? Então, vamos lá. Então, gente, a história do teatro, ela começa justamente lá na Grécia, em que fazia parte do entretenimento voltado para os imperadores da época, certo? Então, nós temos dentro da história a construção de grandes anfiteatros em que se juntava o imperador com sua corte e estaria a apresentação deste texto. Lembrando que o texto dramático inicialmente, ele era utilizado somente por homens. Os atores eram somente os homens, Então, dentro daquela ideia e daquela filosofia, que o homem é dotado de toda a inteligência, de toda a sabedoria, então somente os homens eram que faziam as dramatizações. Então, mesmo sendo um papel feminino, era quem fazia a interpretação era um homem, Sendo que nesse início de teatro a gente vai ter a utilização das máscaras, ok? Então, os homens utilizavam máscaras, se vestiam com as roupas femininas e aí protagonizavam os personagens femininos, ok? Depois disso, nós iremos encontrar uma evolução dentro da história, até mesmo a construção dos grandes teatros. E aqui, como exemplo para vocês, a gente vai ter o Teatro Municipal de São Paulo, certo? Que é um dos mais antigos e também foi cenário para a Semana de Arte Moderna aqui do Brasil, em 1922, que é um exemplar desses teatros, mas praticamente hoje em cada estado nós iremos ter aí um teatro, ok? Seguindo aí, nós também iremos não só ter um teatro, como a gente vai ver dentro de um monumento, dentro de um prédio. Nós também iremos ter o desenvolvimento do nosso teatro, mas o teatro de rua, Então fica bem característico nessas três imagens esta evolução e os locais onde esse texto ele pode ser interpretado, Inicialmente para desenvolvimento e justamente o entretenimento do império, depois ele passa para as casas de espetáculo e em seguida ele sai para a rua, Então, esta ideia de um teatro de rua, ela sempre ocorreu dentro da história e desenvolvimento do teatro, A gente pode perceber
quando vocês estiverem lá no ensino médio, vocês vão ver que Gil Vicente, já lá no início em Portugal, já teve essa ideia de tirar o teatro de dentro das igrejas, que o teatro muitas vezes eles passaram a ser encenados também dentro de igrejas como forma de catequese. Então, quando ele coloca o teatro, a peça teatral para fora, para as praças, ele tem uma liberdade de expressão e uma liberdade também de colocar as ideologias, né? E de certa forma mostrar em peças teatrais aquilo que era, de certa forma, a sociedade da época. Alguns elementos eram castigados, no caso, como o povo, né? Então, o teatro ele também serviu como um momento de denúncia, ok? Então, gente, o início do teatro ele começou com essa utilização de máscaras, né? Então, a gente tem dentro do desenvolvimento do texto dramático, do texto teatral, dois elementos, né, que são basicamente duas categorias, que é aquela máscara, né, que está com sorriso, ou seja, as temáticas mais felizes, ok? E um texto mais crítico, mais triste, né? Que a gente vai ter essa máscara com o olhar, né, e um sorriso mais triste. Então, é quando a gente tem que rir, as comédias. Quando a gente tá triste, né, tem uma temática mais triste, a gente vai ter esse texto mais dramático, né? Então, a utilização de máscara ela foi utilizada por um longo período aí no texto dramático, certo? As interpretações eram colocadas, como eu falei para vocês, né? Tanto primeiramente por homens, e mesmo que eles precisassem fazer a interpretação de papéis femininos, como eles estavam cobertos, com o rosto coberto, não teria como identificar, e também a utilização das roupas, né? E com o tempo, o desenvolvimento é que a gente sai da utilização dessas máscaras, né? As mulheres entram também aí na dramatização desses textos, então não há mais a necessidade de utilizar máscara e o homem faria o papel de homem e a mulher o papel das mulheres, né? Mas ainda hoje não tem esse problema, né, com o desenvolvimento da sociedade, de um homem interpretar um papel feminino ou de uma mulher fazer um papel masculino, né? Dependendo de como a gente vai ter a quantidade de pessoas no elenco e a quantidade de personagens para o texto dramático, para o texto teatral, tem essa adaptação, ok? Mas o início era utilizada a máscara e com o tempo eles retiram e ficam com realmente os rostos aí à mostra, ok? Então, gente, vamos aqui conhecer, a partir de agora, as características do texto dramático, né? O que é que tem nesse texto que ele faz ser tão diferente, né? Então, são textos encenados, né? Então, o texto dramático, o texto teatral, ele é lido, né? E basicamente ele não vai ter aí a utilização de um narrador, como a gente tem aqui no finalzinho, a ausência de narrador. Por quê? Porque à medida que eu vou lendo o texto, à medida que eu vou vendo o diálogo dos personagens, é que eu vou saber o enredo da história. Ok? Então, o texto dramático, o texto teatral, ele também é um texto narrativo, do gênero narrativo. Só que eu não vou ter um narrador me contando a história. Eu vou saber o enredo da história conforme a fala dos personagens. Então, o diálogo entre os personagens é que vai me desenvolver e vai me dizer o que é que está acontecendo na história, né? E como a gente vai ter aí um outro diferencial. No texto narrativo por si só, a gente só faz a leitura do texto, a leitura do diálogo. Aqui no texto teatral não, a gente vai ter pessoas que vão dar vida a esses personagens. Então o texto teatral ele fica de uma forma mais atraente justamente para a utilização de atores e atrizes para a interpretação desses personagens. Ok? Então, o discurso é o discurso direto, porque quando a gente for ver aqui o texto teatral, nós iremos ver que ele é todo moldado na fala dos personagens. Então, por isso que a gente vai utilizar basicamente o discurso direto, certo? A utilização de atores, atrizes, para poder interpretar esses personagens. Alguém vai assistir esse texto, então é um texto voltado para uma plateia, né? Então a gente pode ter textos com um autor, né, os monólogos, e a gente vai ter textos com mais atores,
que são os textos dramáticos, os textos teatrais maiores, ok? E a utilização de um palco. Mas a utilização desse palco, hoje em dia, ela é de uma forma assim que fica a gosto do grupo, ao gosto dos atores, né? Porque como a gente viu lá no início, a gente tem as casas de espetáculo e também nós temos esse teatro desenvolvido na rua. Então, o que a gente vai encontrar? Na rua, a gente não tem um palco específico, né? Então, qualquer calçada, qualquer praça serve como palco para esse momento, certo? Cenário. Algumas peças vão ter cenários riquíssimos, né? Em musicais principalmente, a gente vai ver na Broadway, isso aí foi utilizado muito, né? Cenários, figurinos principalmente e a sonoplastia, que é justamente aí os sons que vão ajudar a tudo isso aí, né? Também a iluminação, tudo vai, né? Até como pela imagem que o tio colocou aqui, como de fundo, vocês estão vendo aí a utilização de refletores. Então, tudo isso vai influenciar na questão da apresentação do texto. Só que nós sabemos que o teatro de rua, eles não vão utilizar toda esta estrutura, né? Porque eles vão utilizar realmente a luz do dia, né? Os elementos que eles vão levar para as praças também são poucos. Então, o figurino e o cenário, ele fica um pouco escasso quando esse teatro ele vai se desenvolver na rua, ok? A linguagem é completamente corporal e gestual, porque a gente vai ter aí os atores e as atrizes interpretando e dando vida aos personagens. Então, eles vão dançar, eles vão cantar, eles vão falar. Então, tudo isso é uma gesticulação da linguagem corporal, né? E tudo mais. Então, as características principais desse texto é justamente esta. Ok? Então, quando a gente chegar no texto em si, a gente vai olhar alguns detalhes realmente na constituição desse texto. Ok, turma? Então, vamos seguir aqui. Nós iremos encontrar, ok, algo a mais dentro deste momento, beleza? Então, gente, ó, dentro da história, nós vamos ter alguns produtores, mas melhor dizendo, escritores de peças de teatro, dentro da nossa evolução. Nós vamos começar com Gil Vicente, né, que ele começa lá em Portugal a utilização de um teatro, ok? Nós seguimos depois no desenvolvimento do tempo moderno com Shakespeare, certo? Um texto bastante conhecido aqui do Gil Vicente é O Alto da Barca do Inferno. William Shakespeare ele vai escrever Romeu e Julieta, que ainda hoje é interpretado. Seguimos aí com o autor que vai escrever esse texto, né, que está no material de vocês, que é o Martins Pena. Ele desenvolve a sua literatura aí mais voltada para o romantismo, é onde a gente vai ter um boom, né, um desenvolvimento maior desse teatro em todo o mundo. E Martins Pena é bem característico aqui do nosso Brasil. O William Shakespeare, ele vai se desenvolver isso mais na Europa, Martins Pena mais no Brasil, e em seguida a gente vai ter um desenvolvimento mais moderno, né, de peças conhecidas do Oswald de Andrade dentro do modernismo. Então, gente, eu tenho aqui para vocês o exemplo de três autores e grandes autores de peças de textos voltados para o teatro, né? Mas hoje a gente tem um desenvolvimento de vários outros também teatrólogos, certo? Então, aqui eu estou mostrando para vocês, né, até mesmo uma linha dentro da história desse desenvolvimento do texto teatral, ok? Gil Vicente, William Shakespeare, Martins Pena e Oswald de Andrade, certo? Gil Vicente e William Shakespeare mais na Europa, Martins Pena e Oswald de Andrade aqui no Brasil, né? Então, eles é um conhecimento a mais, complementação a mais do conhecimento do estudo para vocês, beleza? Então, para a gente finalizar todo esse estudo, nós iremos ver esse texto que é do Martins Pena, certo? O Judas em Sábado de Aleluia, que é justamente o texto que está no material de vocês, certo? Então, gente, no material de vocês, ele pega a cena 4, que é justamente que nós iremos dar uma olhadinha de como é que se apresenta esse texto dramático.
Se vocês perceberem, vocês vão ter o nome dos personagens, né? Por isso que a gente está utilizando o discurso direto. Então, cada personagem tem seu nome e depois tem a sua fala, ok? Faustina, ele vai dizer, Maricota. Aí, o que a Maricota vai dizer? Fui bem desgraçada por ter dado meu coração a um ingrato, né? Faustino, esternecido, Maricota. Aí a Maricota vai dizer, se eu pudesse arrancar do peito essa paixão. Faustino vai dizer, Maricota, eis-me a teus pés. Aí, gente, vocês estão vendo que tem uma parte do texto que está entre parênteses, né? Ajoelha-se e enquanto fala, Maricota ri-se sem que ele veja. E o nome disso aí que está entre parênteses é o que a gente vai chamar de rúbrica, né? Ou rubrica, certo? Que é justamente o que nós iremos ter em alguns textos teatrais, a indicação que o autor colocou de como o personagem deve se comportar. Os atores devem se comportar. Então, quando o Faustino for dizer isso aqui, né? Maricota, ele aos teus pés, a pessoa que escreveu o texto já está dizendo que ele deve se ajoelhar, certo? E a Maricota deve se rir para ele. Então, gente, aqui a gente vai ter a indicação justamente de como é que deve se comportar. Aí, durante a cena, os atores e atrizes é que eles vão seguir essas indicações, ok? Então, o texto em si, ele é basicamente formatado dessa forma, ok? Organizado disso aqui. Então, no material de vocês vão encontrar a atividade, certo? Em que nós iremos, na próxima aula, fazer a interpretação e ver mais como se comporta esse texto, ok? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. A gente conheceu um pouco sobre o teatro, certo? Sobre o texto dramático e seguem aí na agenda de vocês as atividades que devem ser feitas, ok? Então, até a nossa próxima aula.